Então, boa noite a todos, meus queridos. Prazer estar novamente com vocês. Hoje nossa aula é um resumão de muita coisa da química que vocês sabem e na segunda parte também um outro resumo bastante importante que é para sedimentar bem aquele conhecimento básico que a maioria já tem de química. Tá? Hoje nós vamos abordar a constituição da matéria, que é um material bastante extenso que eu criei, com mais de 64 slides, e que, obviamente, seria extremamente maçante, apesar, depois do 20º, 25º, ficar aqui apenas eu falando. Então, nós vamos fazer uma sala de aula invertida da seguinte forma. De vez em quando dá umas complicaçõezinhas, mas geralmente dá certo. Eu vou dividir vocês em 3 salas de aula no Zoom. Dividir em 3 salas de aula no Zoom. Cada turma vai ficar com determinados slides, que eu vou explicitar aqui. O material já está lá no ar. Cada um desses grupos vai dar uma lida e vão debater entre vocês nessa meia hora. Tá? Depois, automaticamente, as turmas voltam ao Zoom normal e vocês vão apresentar a aula. Cada grupo apresenta a sua parte. Vocês tomam conta da tela, é bem tranquilo, acho que inclusive muitos já sabem. Sendo assim, os gestores do acúmulo de sabedoria de hoje, aí vocês mesmos. Eu só vou assistir vocês. Não? Vamos ver como é que vocês vão sair. Estou curioso. 17, acho que falta um aluno. Pode me dar mais um toque no grupo, por favor? Vai demorar? Alguém não entendeu? Eu explico novamente. E eu vou abrir também, no que eu fechar, no que eu abrir a sala, separar, vocês começarem a trabalhar, eu vou abrir no AVA também um fórum de discussão, onde cada grupo, onde cada aluno pode falar o que quiser, opinar sobre o que quiser, sobre a aula de hoje, os temas. Eu acho que lotou a sala. Então, galera, alguma perguntinha? Porque depois que vocês estiverem nas salas de aula, eu não vou ter contato com vocês. Vou deixar vocês em paz. Tá tranquilo, né? Não tem erro. Quanto tempo que é para cada um? Não, essa discussão entre vocês na sala de aula de vocês vão ter meia hora, tá? Para olhar os slides, decidir quem vai ler qual, tá? E ter o primeiro entendimento do conteúdo. Tá bom? 30 minutos. E depois que eu criar as salas aqui, eu falo qual os temas de cada um. Vamos lá. Galera, por favor, prestem atenção. A sala 1, onde está o Eduardo Góes. Eduardo, daí tu grave que é para não esquecer, tá bom? A parte de vocês é a partir do slide 1, Constituição da matéria. Correto? A sala 2, que aí é o outro Eduardo Willig. Vocês é a partir do slide 12, tá?
Propriedades da matéria. Não esqueceu? Não, isso aí. Slide 12. Tá. A sala 3, onde tem o Carlos Henrique, é mudança dos estados físicos da matéria. Tá? É lá pelo slide número 42, 43. Bem entendido, gente? Sim. Maravilha. Então, vou desaparecer, vou abduzir vocês. Ah, esqueci de algo, mas tudo bem. Vai. Depois eu dou um jeito. Então, primeiro grupo a se apresentar. Ah, o pessoal está voltando. O grupo da Constituição da Matéria, por favor. Quem é que vai tomar conta da tela? Estão me ouvindo? Sim, a gente tá ouvindo. Alô, professor? Estão me ouvindo, galera? Sim. Sim. Ah, tá bom. Ah, Uma outra coisa legal dessas Eu fico- salas é que, pelo menos, aos poucos, vocês vão se entrosando, que você conhece melhor, conversam, batem um papo, dão umas risadas também, né? Começa, então, pela constituição da matéria. Sabe tomar conta da tela? Share ó, screen. E aí você pode compartilhar eu os sou- slides. Professor, Oi. de repente o senhor compartilha, daí a gente já vai lendo conforme. Não, tudo bem. Eu vou te explicar por que eu quero que vocês tentem. Vocês já vão se acostumando com as próximas tarefas e até mesmo com o seminário. Mas eu posso compartilhar, sim. Sem problema. Vocês é que mandam, tá?
Pode ser, acho melhor. O professor compartilha na primeira vez. Aí. Tá. A gente se... Não tem problema, galera. Já estou fazendo isso. É que como é no mesmo slide, daí a gente vai ter que estar trocando de tela toda hora, daí de repente só Não. uma. Aceito a sugestão de você. Já vou compartilhar. Vocês só vão me dando o feedback para ver se estou indo muito rápido ou não, tá bom? Tranquilo. Não, acho que não estamos no lugar certo. Só um pouquinho. Estamos longe. Constituição da matéria. Aí. Beleza. No slide 3 aí, professor. Esse é o primeiro. Dá para me ouvir bem? Claro, perfeito. Tá bom. Então, esse aí é meu slide Pois sobre o conceito da matéria e energia. Então, no universo, o conceito do universo é um conjunto que tem toda a matéria e energia existente. Daí aqui, como vocês podem ver, universo igual matéria mais energia. No conceito da matéria, é qualquer substância sólida, líquida ou gasosa. E tudo que possui uma massa. Então, ali nos exemplos a gente pode ver ali terra, água, ar, madeira, ouro, tudo que possui uma massa. No outro conceito, ali a gente tem energia, que é a capacidade de um corpo ou substância de realizar trabalho. Nessas formas de energia e realização de trabalho, a gente tem diversos tipos de energia. Cinética, luminosa, térmica, elétrica, magnética. Uns exemplos, tipo a magnética, que a gente pode encontrar no ímã dos polos opostos. A elétrica, da eletricidade dos elétrons. Ai, que está indo muito bem, está muito bom. Está excelente. Tá muito bom. Pois é, professor, é isso. Maravilha. Muito bom. Obrigado. Próximo. Por favor, quem vai se apresentar, fala o nome, porque eu não tenho todos na tela aqui para ter espaço, tá bom? Agora é o Eduardo. Tá bom. Todas as substâncias são formadas por diferentes tipos de matéria. Eu creio que aí são várias matérias com substâncias diferentes e Isso. formas diferentes. Ótimo, é isso aí. Agora é o Pedro. Existe matéria, que seria como a gente encontra na natureza. Estado Ali tem o puro. mármore, o ouro, acredito que seja a borracha, o último ali, sendo extraída. A gente transforma elas em um corpo. Ali aparece um quadrado de mármore, uma barra de ouro, uma barra de borracha, para a gente transformar em um objeto, por exemplo, num tanque, num Perfeito. anel e num patinho de borracha. Perfeito. Da matéria-prima você faz uma... Da matéria inicial se faz uma matéria-prima secundária que você vai para a industrialização. Isso. Eu de novo. Maravilha. A massa de um corpo corresponde à quantidade de matéria contida nele. O volume corresponde à medida do espaço que ele ocupa. Então, não significa que algo maior seja mais pesado que algo menor. Ali está aparecendo o peso de 1 quilo e um saco, acho que é
de lã ou de algodão. Exato. E o algodão ali, ele ocupa mais espaço, porém é menos pesado que o peso de 1 quilo, Perfeito. acredito eu. Isso aí. Meu nome é Victor. A Beleza, matéria, Vitor? a matéria é constituída por partículas muito pequenas denominadas átomos. Os átomos representam vários tipos diferentes, chamados também de elementos químicos. Exemplo, hidrogênio, oxigênio, ouro, sódio, etc. Aí ali diz que 1 grão de areia é 10 milhões de vezes maior que um átomo. Aí um átomo seria o quê? Composto por um núcleo e uma eletrosfera, né? A eletrosfera tem os elétrons, o seu núcleo tem os prótons e nêutrons. Muito bom, muito bom. O próton e o nêutron têm a mesma massa relativa, só que a carga elétrica deles são diferentes. A do Muito nêutron é bom. 0 e do próton é 1. Isso aí. Muito bom. Agora sou eu, Kathleen. Oi, Cleto. Então, a união entre os átomos ele vai se formar uma ligação química e os átomos eles vão se combinar para formar moléculas ou Isso. chamados aglomerados iônicos. Exatamente. Por exemplo, 2 moléculas de hidrogênio vão formar o gás hidrogênio. Isso. 2 moléculas de oxigênio formam o gás oxigênio e 2 moléculas de Hidrogênio. e uma de oxigênio vão formar a molécula da Perfeito. água. Perfeito. E agora, Já estou passando por ti. as substâncias químicas elas são responsáveis pela constituição de toda e qualquer matéria, porque qualquer matéria vai ter uma ligação química que vai formar os compostos de moléculas. Vocês lembram, né? As ligações iônicas, as ligações covalentes, as ligações metálicas. Vocês estão indo muito bem, galera. Agora sou eu, Nicolas. Vai lá, Nicolas. Um fio de cobre, a gente encontra muito átomos de cobre, mas não quer dizer que o fio de cobre seja composto só por átomos de cobre. Na maioria dos materiais, eles são formados por várias substâncias diferentes, que nem o exemplo do leite ali. O leite não é só, tipo, é mais de uma matéria que se juntam e daí formam um leite. O leite possui água, lactose, galactose e outras, entre outras substâncias. Tem o exemplo da laranja também, que possui água, frutose, vitamina C, ácido cítrico, que todas essas substâncias compõem a laranja. Daí tem o slide 11, que tem mais alguns exemplos. Perfeito. E da mesma maneira, você poderia fazer o contrário. Do leite, se separar a lactose, como você faz, a galactose, a caseína e a albumina. Por Isso, que exemplo, a nem albumina pessoas é um... intolerantes a Pode continuar, por favor. que nem pessoas intolerantes à lactose, tu pode Isso. remover a lactose do leite para Perfeito. as pessoas que são Muito intolerantes. boa a apresentação. Está indo muito bem. Todos estão indo muito bem. E aqui no slide 11 tem o exemplo da madeira, que tem a celulose, a lignina, Lignina, isso. E na água do mar, que não é a água do mar é constituída por água, cloreto de sódio e outros tipos de sais. muitos outros sais. É um caldo químico impressionante a água do mar. Isso. Agora as propriedades da matéria. Tá tudo legal, pessoal? Todo mundo se sentindo bem? Certo. Roberto, agora?
Sou eu, Quem é que é? o Eduardo. Manda ver, Eduardo. Ah, perdão. Temos que A voltar. matéria, Só um ela, pouquinho. Só um pouquinho. Manda ver, Eduardo. a matéria ela é dividida em duas propriedades, eu digo, que no caso são as gerais e as específicas. Sim. As gerais, elas são comuns a toda espécie e não importa quais são as substâncias que as compõem, né? Exato. E as específicas, aí eu digo que já tem importância as substâncias que as compõem. Ao meu entender, é o inverso. E assim tem como a gente identificar essas substâncias que fazem parte. Exatamente. Um exemplo assim, se nós não conhecendo um líquido, mas sabendo que é corrosivo, e nós encontrarmos numa análise desse líquido hidrogênio, enxofre, oxigênio, nós sabemos que pode ser ácido sulfúrico, ácido sulfuroso, é algo desse tipo aí, ou seja, identificando os seus componentes específicos. Assim são os princípios, por exemplo, dos exames de dopagem, dos modernos equipamentos de identificação de materiais não ainda identificados. Os princípios são esses. Quem é agora? Aí a gente tem essas propriedades gerais, que são extensão, inércia, massa, impenetrabilidade. Se puder passar para o próximo. Pode ir lendo que eu vou passando aqui, tá? A extensão é o espaço ocupado por um corpo, ou seja, o volume que esse corpo demanda para ficar armazenado em um determinado local. Ou seja, se tu tem 1 metro quadrado de tijolos, 1 metro cúbico de água, enfim, o volume que esse material, que essa substância, que esse corpo necessita para ser armazenado, o espaço que ele ocupa. Exatamente. Já leu? Quer passar, de repente? Inércia. Isso, a inércia é uma propriedade em que o corpo tende a permanecer na situação normal dele. Ou seja, um carro, você tem o carro parado. Então, o que acontece? O carro tende a ficar parado, até que alguém faça o quê? Até que alguém entre nele, ligue e saia andando. Aí Perfeito. Isso aí. Aí a massa é a quantidade de matéria que é necessária para formar esse corpo, né? Esse material. Ela pode ser medida da inércia,
E quanto maior for o corpo, maior vai ser a inércia necessária para movimentar esse corpo. Essa daí, acredito que todo mundo Sim. já tenha É tem muita coisa aí que ouvido todos falar. lembram. Como te falei, é um Isso, remember geral. isso aqui, no caso, é que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Isso aí é clássico já. Aí eu acho que já muda, não sei se é eu que leio. Próximo. Sou eu. Na verdade, eu ia falar um pouco também sobre a impenetrabilidade. Tá, vamos passar. Para Então, eu sou a Luana. Então, a Luana. impenetrabilidade é a qualidade da matéria pela qual dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo Isso. tempo. Então, um exemplo é se você colocar uma bola em um recipiente com água, uma quantidade do líquido ela vai ser deslocada, pois eles não podem estar no mesmo espaço ao mesmo instante. Perfeito, legal. Então, a divisibilidade seria a propriedade segundo qual a matéria pode ser dividida em porções menores. Então, um exemplo é, por exemplo, quando um pão ele pode ser cortado várias vezes. No entanto, cada fatia terá as mesmas características do pão inteiro, mas em porções menores. Pode trocar. Então, a compressibilidade, a matéria ela pode ser comprimida, sofrendo reduções do seu volume se aplicarmos sobre ela uma força, ou seja, exercermos pressão sobre ela. Então, nesse exemplo da seringa, é quando um gás como o ar ele é comprimido, ele diminui o seu volume. Então, ao apertarmos o embolo da seringa até o fim, tapando ali a pontinha da seringa, vai demonstrar quanto o ar foi comprimido. Perfeito. Também nós podemos fazer essa relação com ar comprimido, com oxigênio, por exemplo, que está na moda agora, né, na pandemia. Então, as propriedades específicas... Isso é muito importante. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Qual dessas propriedades, já que nós estamos aí com o Covid, qual dessas propriedades aí nós perdemos, os contaminados perdem na maioria dos casos? Organoléptica. Aí, garota, isso aí. Isso aí. Pode continuar. Na verdade, pode passar. Tá, já terminou aqui? Vou falar sobre a propriedade organoléptica. Tá, pode falar então. Bom, então... Espera. São aquelas que podem ser detectadas pelos órgãos dos sentidos, que seriam a cor, o brilho, o odor e o sabor. Então, a cor, ela é uma propriedade e ela é percebida, então, pela visão e ditada pelos comprimentos de ondas dos espectros eletromagnéticos. Então, os olhos, eles vão ser os órgãos receptores, que serão sensíveis à radiação eletromagnética dentro de uma faixa específica, que é denominada o espectro visível. Então, um exemplo disso seria a visão humana, né? Ótimo. Agora sou eu, Marco. Vai lá, Marcão. Brilho. Depende de como o material reflete a luz. Isso varia de acordo com o polimento do material, por exemplo. E no caso do diamante, o brilho, ele depende bastante dos seus ângulos internos ali. Sim. Para dar o brilho do diamante. Pode passar. Agora, galera, olha só que a química é impressionante, né?
O carvão, o carbono é um alótropo do diamante, não é? E se nós não soubéssemos disso, quem ousaria imaginar e comparar que, na verdade, é o mesmo material, apenas com um desenho, né, dos seus átomos, da sua estrutura cristalina diferente. Grafite, carvão, diamante, né? Principalmente o grafite como o diamante. Né? O grafite nós escrevemos no lápis, ele sai em camadinhas, não é? E uma modificação da estrutura cristalina, mais a temperatura e a pressão de milhões de anos, cria-se o diamante. Odor. As substâncias podem ser inodoras, sem cheiro, ou odoríferas. Por exemplo, odoríferas são as flores, os perfumes, tem cheiros doces, mais cítricos também. O cheiro do ovo podre, né? Ácido sulfídrico. Nunca devemos cheirar substâncias desconhecidas, pois muitas liberam vapores tóxicos que podem provocar náuseas, tonturas e mal-estar em geral. Sabor. Algumas substâncias são conhecidas pelo seu sabor característico. Ácidos comestíveis, ácido cítrico, ácido acético, vinagre. Açúcares, frutose e sacarose. Amargo, quinino e boldo. Adstringente, caju e banana verde. Amarra a boca. O sabor, no entanto, não pode ser usado pelos químicos para identificar substâncias desconhecidas, pois elas podem ser tóxicas e venenosas. Aquilo que nós já falamos. Né? Prestem bem atenção agora, galera, só um minutinho. Diferença entre ductibilidade e maleabilidade. Propriedades físicas. São elas estados físicos: dureza, maleabilidade, ductibilidade, densidade e solubilidade, que nós vamos ver mais detalhado mais para frente. Estados físicos da matéria. Sólido. No estado sólido, as partículas encontram-se muito próximas e unidas por intensas forças de ligação. Elas vibram em posições fixas. E elas vibram muito menos do que, por exemplo, o estado líquido ou gasoso, por isso que elas ficam mais juntinhas. Forma e volume constante e definidos. Isso quer dizer que, por exemplo, eu tenho uma pedra. Ela vai ter a mesma forma e o mesmo volume ao ar livre do que embaixo d'água. Isso aí não altera. E tem pouca compressibilidade. Líquidos é guia à parte agora. Juliano? As partículas. Isso. Estão me ouvindo? Sim, eu estou te enxergando, por isso que eu sei. Tá. Líquido. As partículas estão mais afastadas umas das outras, reduzindo as forças de ligação que as mantêm unidas. Estão mais livres e se movem com facilidade. Desculpa, passei sem querer. Tem aí como ler? Daí a gente tem... o líquido tem a água, né? Tem o leite, e daí nós temos ali que ela pode variar conforme o recipiente que ela tiver. Né? Ótimo. O gasoso... Desculpa, viu, Juliano? Não, tudo bem. O gasoso, as partículas muito afastadas uma das outras são praticamente livres. Se movimentam rapidamente em todas as direções e sentidos. Também, eu acho que um exemplo seria o gás, né? Contido no botijão de gás ali. Os gases, esses aqui nós não vamos nos aprofundar muito, que nós vamos ter o capítulo de ciências dos materiais, e quem está na produção e mecânica depois vai ter termodinâmica, né? Onde nós vamos estudar os gases ideais a fundo. Gases ideais, gases reais. Pode passar, então.
A dureza é a resistência de um material ao ser riscado por outro ou sofrer desgaste quando atritado com outro material. O material mais duro consegue fazer Tá com uma instabilidade, acho que na internet. Tá ouvindo, Juliano? Juliano? Alguém pode continuar para o Juliano, colega dele, por favor? Roberto, pode continuar. Beleza, Robertão? Dureza é a resistência de um material ao ser riscado por outro ou sofrer desgaste quando atritado com outro material. O material mais duro é aquele que consegue fazer um sulco em outro material. Aí é a briga do mais forte com o mais fraco. Exato. Galera, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês lembram do nosso... não sei se vocês já ficaram sabendo, já leram, e já é algo bastante conhecido. O diamante, ele é até o material mais duro, né? Mas ele não é mais o mais resistente. O mais resistente hoje são os materiais, os nanotubos de carbonos preparados com fullerenos. É uma matéria-prima mais resistente que o diamante hoje. Voltei, professor, tinha caído aqui. Não, tranquilo, Juliano. Pode... Não sei de quem é esse slide agora. Tá, pode... É minha parte. Tá. Maleabilidade. A capacidade que a matéria tem em ser moldada ou transformada em lâminas ou chapas finas para produzir diversos objetos, comum à maioria dos metais. Citando um exemplo aí, eu trabalho bastante com isso, é a chapa de aluzinco, que é transformada em telha, né? Que beleza. Então, ela sofre tu trabalha com transformação. isso aí, Juliano? Legal? Isso. Sou gerente de produção numa fábrica uma indústria de telhas. Então, vamos ver se realizamos o teu seminário com relação ao teu trabalho. Sim, pode ser. Pode passar para... Aqui embaixo diz o ouro é um metal mais leve. Olha, prestem atenção na diferença de ductibilidade e maleabilidade, galera. Prestem atenção no que o colega vai falar. É a propriedade que alguns materiais apresentam de serem transformados em fios. Alguns metais são dúcteis, utilizados em circuitos elétricos. O fio de ouro é utilizado em tratamento estético. A ductibilidade é uma propriedade específica dos materiais que podem ser transformados em fios. Ser maleável não quer dizer que obrigatoriamente ele vai ter condições de ser transformado em fios. São propriedades bastante diferentes, apesar de alguns materiais serem maleáveis e serem dúcteis. Agora com o Roberto. Também é um conceito bastante conhecido, mas é bom sempre lembrar. Densidade é a propriedade que relaciona a massa de um corpo com o volume que essa massa ocupa, também chamada da massa específica da matéria. Um exemplo de 1 kg de algodão e 1 kg de chumbo. Massas iguais, volumes diferentes. Densidade do ouro, 19,3 gramas, do alumínio, 2,7 gramas. Mesmo volume e massas diferentes. Perfeito.
A velha formulazinha, todos conhecem. A densidade é igual à massa dividida pelo volume. A massa pode ser em gramas, quilogramas, miligramas e volumes em litros, mililitros, centímetros cúbicos ou metros cúbicos. Exemplo, se pensarmos 1 litro de água, teremos como massa 1 quilo de água. Aplicando a fórmula, teremos a densidade igual a massa dividido por volume. Então, a densidade é 1 quilo dividido por 1 litro. E densidade igual a 1 quilo dividido por litro. Se a densidade é 1.000 gramas dividido por 1.000 gramas, a densidade é 1 grama por mililitro. Perfeito. Densidade de alguns materiais. Para líquidos, lembre-se de que 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro. Álcool, densidade igual 0,8 gramas por centímetro cúbico. Em cada 1 mililitro de álcool, massa de 0,8 gramas. O mercúrio é o metal líquido que apresenta densidade bastante elevada. Cada litro de mercúrio metálico tem massa de 13,5 quilogramas. Essa diferença entre os metais leves e pesados é a densidade que ele tem. O mercúrio é impressionante. Eu tenho 50 gramas, 50 ml de mercúrio. O mercúrio agora ele tem que estar desaparecendo, né? Tem uma campanha de mercúrio zero metal. Eu tenho um vidrinho de 50 ml de mercúrio, ele pesa quase 1 quilo. Impressionante o peso dele. Flutuação dos corpos. Está relacionada com sua densidade. Desculpa. 2 materiais com densidades diferentes. O material mais denso tende a afundar. O material menos denso tende a flutuar. Aí nós poderíamos fazer uma pequena experiência de pegar vários materiais, botar num vidro da água, testar qual que afunda, não afunda. O que não afundar é porque é menos denso que a água. Perfeito. Perfeito. Temos exemplo aí do iceberg. Os icebergs são grandes massas de água no estado sólido, que se deslocam seguindo as correntes marítimas nos oceanos. Em geral, a ponta do iceberg corresponde a menos de 10% do volume total do mesmo. O gelo tem uma densidade ligeiramente menor do que a da água. Assim, os icebergs flutuam devido à menor densidade do gelo. Azar do Titanic. Essa foi boa, viu? Excelente, azar do Titanic. Mudança nos estados físicos. Quem são agora? Agora sou eu, Lucas. Tá. Pessoal, só vamos dar para não deixar passar aqui. Quem é que está com tabela periódica na mão aí? Variante, tu que recém saiu do forno do 2º grau, tu deve estar com a tua tabela periódica na mão aí. Ninguém com a tabela? Não. Então vamos seguir adiante. Pessoal, na próxima aula com as tabelinhas, tá bem? Quem é agora? Eu, Lucas. Manda ver. Então, as substâncias podem mudar de estado físico, sólido, líquido e gasoso. O que diferencia essas substâncias em cada estado físico são as disposições e agitações das moléculas. É possível mudar o estado físico de uma substância provocando afastamento e a aproximação de suas moléculas, o que é conseguido por meio de alterações na temperatura ou na pressão. As mudanças de um estado físico para o outro
recebem denominações específicas. Então, uma delas seria a fusão. O maior exemplo seria o derretimento do gelo. É uma passagem do estado sólido para o líquido. Cada substância sofre uma fusão em uma temperatura específica, denominada temperatura de fusão. Quero fazer um comentário sobre a fusão. É muito importante na vida de todos os engenheiros, tá? Porque o ponto de fusão mais alto geralmente indica uma resistência maior do material. Tanto é que nós vamos fazer uma prática específica de ponto de fusão. Como nós não temos equipamento para chegar no ponto de fusão, por exemplo, do aço e do ferro, eu tenho um equipamento meu aqui que eu utilizo para aferir ponto de fusão de sais de medicamentos, que até 500 graus. Numa das nossas aulas práticas, eu vou levar esse meu equipamentozinho e nós vamos realizar o ponto de fusão de uns 2 tipos de matéria-prima de medicamento, que também possuem estrutura cristalina, assim como os metais, para vocês entenderem, né, olhando a matéria-prima ser fundida no seu ponto de fusão e entender o que acontece com a temperatura de fusão dos materiais, por exemplo, materiais metálicos. Então, cada substância depende de uma temperatura correta para entrar nesse ponto de fusão. A água seria em 0 graus Celsius, ferro 1536 graus Celsius, ouro 1063 graus Celsius, alumínio 660 graus Celsius e o chumbo 327 graus Celsius, a prata 950 graus Celsius. Perfeito. Solidificação e o Carlos. Pois não? É a passagem do estado líquido para o estado sólido. É um processo inverso da fusão. Para dada substância, a temperatura de solidificação TS coincide com a temperatura de fusão TF, que é o caso da água, né? 0 grau para a temperatura de solidificação e para a fusão também. A vaporização é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Esse processo pode acontecer de 3 formas diferentes: evaporação, calefação e ebulição. A evaporação é uma passagem lenta e espontânea. Ocorre em qualquer temperatura, então, dependendo da temperatura, é um fenômeno superficial, pois as moléculas da superfície do líquido que passam para a fase gasosa. Os líquidos apresentam maior ou menor capacidade de evaporação. Isso tem a ver com volatilidade, professor? Sim, a volatilidade, galera, para dar um exemplo de volatilidade, eu não me lembro se eu já passei para vocês, o álcool e a água, tá? A volatilidade, ela tem tudo a ver com a força das ligações químicas da substância, tá? As ligações químicas, por exemplo, do álcool, elas são mais fracas que as ligações químicas da água, bem mais fracas. Em casa, agora, vocês podem fazer uma experiência. Coloquem uma colher de água numa mesa, uma colher de álcool em outra mesa, tá? Num dia que vocês estiverem em casa e marquem no relógio o tempo de evaporação total da água e do álcool. Vocês vão ver a impressionante diferença entre um e outro. E a questão da volatilidade é uma questão também relacionada diretamente ao perigo dos materiais. Um produto perigoso volátil, obviamente, é muito mais perigoso que um produto perigoso não volátil. Sou eu, professor. João. Anda, João. Calefação é a passagem instantânea. Ocorre quando pequenas porções de líquido são jogadas em uma superfície muito quente. Pode passar, professor.
A ebulição é o processo que ocorre em uma temperatura específica para cada substância, chamada de temperatura de ebulição. Ocorre em toda a massa líquida e tem como característica a formação de bolhas. Vamos fazer um comentáriozinho sobre isso aí, porque é muito importante nos processos químicos industriais a ebulição, a temperatura de ebulição e a altitude e a pressão. A água ferve em quantos graus, que vocês sabem, assim, que é o conhecimento geral? 100. 100. Ao nível do mar. Beleza. Aqui em Poço Fundo, aproximadamente, quem sabe quantos graus ferve a água? 98. Isso aí, 97, 98. E no Everest? 95. O Everest, se não me engano, é ao redor de 70 graus, perto do cume. Ou seja, 30 graus a menos. Algumas empresas com determinados processos químicos industriais muito específicos, onde necessitam uma grande quantidade de calor para gerar energia, eles procuram, quando eles realizam, montam seus planos de negócios e começam a prospectar locais, muitas delas procuram os locais com a maior altitude possível. Por quê? Quanto maior a altitude, tá? Mais facilmente se chega à temperatura que eles desejam, as temperaturas mais altas. Isso, para quem consome muito calor e precisa de energia gerada por esse calor, é uma economia enorme, enorme, né? Então, indústrias químicas e outras indústrias que necessitam dessas relação de temperatura e geração de energia, eles também observam essas características dos locais de instalação. Vamos lá? Daí tem a tabela de temperaturas de ebulição. A água em 100 graus, o álcool comum em 78, cloreto de sódio 1490, o ferro 3000 e o mercúrio 356, ao nível do mar. A condensação, também chamada de liquefação, é a passagem do estado gasoso para o líquido. É o processo inverso da ebulição. É o que acontece com a água, né? Que daí evapora, vai para cima e chove bastante. Sim, é o ciclo hidrológico, né, galera? Um dos materiais que eu vou compartilhar com vocês no AVA é sobre hidrologia, tá? Porque hidrologia saiu da grade curricular da engenharia, mas é muito importante para os engenheiros. Tá? Então, eu vou compartilhar um belíssimo material de hidrologia para vocês. Até eu estou dando aula para 2 alunos por acompanhamento que estão se formando. Por exemplo, numa projeção de tempo de obra, vocês têm que ter um conhecimento dos ciclos hidrológicos para calcular, saber calcular de forma o mais correta possível quanto tempo vai durar uma obra, vocês vão ter que saber o nível aproximado de precipitação, né, das chuvas, quais os regimes pluviais, não é? As características hidrológicas do determinado local de determinada obra. Isso aí é uma necessidade enorme para engenheiros. Vou deixar à disposição lá, vocês podem usar para a vida toda, porque essas teorias da hidrologia elas não vão mudar nunca. Pode mudar a nossa atmosfera, não é? Pode mudar a situação do clima, né? Mas os enunciados científicos da hidrologia elas não vão mudar. Agora é o Hugo. Fala.
sublimação e ressublimação. É a passagem do sólido para o gasoso e o gasoso para o sólido. Daí aí está o exemplo da naftalina, no modo sólido e gasoso. Ótimo. Isso aqui é o Esse fluxograma da ressublimação, bem legal, quem puder explicar, falem. Então é do sólido para o líquido é a fusão, do líquido para o gasoso é a vaporização, que daí tem, como o colega já disse, tem a ebulição, vaporização e calefação. Daí do gasoso para o líquido é liquefação ou condensação. Do líquido para o sólido é solidificação. E do sólido para o gasoso é sublimação. Ótimo. E vice-versa com ressublimação. E aqui é o exemplo de sólido, líquido e gasoso, que no sólido tem baixa agitação e maior concentração de átomos em um mesmo espaço físico. No líquido, pode continuar. No líquido, as moléculas ficam um pouco mais dispersas, não é tanta atração, e no gasoso elas ficam bastante afastadas. Apesar que nós temos as pontes de hidrogênios no líquido, que é uma ligação química extremamente forte, que precisa de uma energia enorme para rompê-las. Aqui nós temos um desenho clássico de estrutura cristalina. Sou eu. Quem? Jean. Manda, Jean. Jean Brum. Influência da temperatura e da pressão nas mudanças de estados físicos. Passando pelos processos de fusão, vaporização e sublimação, é necessário aquecer o material. Esse aquecimento aumenta a agitação das partículas. Ocorre o aumento da temperatura e a absorção de calor, processo chamado de endotérmico. Então, endotérmico seria a reação e as mudanças do estado físico, né? Que observa calor. Endotérmico, né? Quando absorve calor. Isso. Seria isso. Um exemplo. O exemplo de endotérmico? É. Vamos ver. Agora não veio nenhum na cabeça. Tá lá aí pensando. Aí. Vou esperar por vocês, não vou falar. Tem muitos, né? Deixa eu pensar. No dia a dia tem muitos. Tanto endotérmico quanto exotérmico. E aí tem sistemas que trabalham com sistemas exotérmicos e endotérmicos. E é bem fácil, né, galera? Isso aí. Exo é de êxodo, sai. Vai passear, lembra do êxodo da Bíblia? Ora, endo, injeção endovenosa, está dentro. Vamos lá, galera. Eu não me veio nenhum na cabeça. A vela queimando, professor? É, uma fogueira. Cozinhar. Uma fogueira é exotérmico, está doando calor, né? É, exotérmico, né? Exatamente. É. E o cozimento de alimentos não é endotérmico? É endotérmico daí. Cara, não, numa panela de pressão, sim. É exotérmico, eu acho. Na panela de pressão, certo que sim. Né? Numa panela comum, ocorrem os dois fenômenos. E com a gasolina, professor, também? Pois, matei um. Não, agora, a explosão de um motor dentro. Lembra que dentro do pistão não seria endotérmico? Dentro do pistão? Sim. E um spray também no exemplo? O spray? É que o spray, na verdade, não seria um bom exemplo, o spray. A não ser o spray de fogo, né? Vocês conhecem? Sim. O spray, na verdade, que é o tubo de gás e você espelha a chama. Sim, sim. Parecido com o bico de Bunsen, que o nosso amigo ali das telhas conhece, com certeza. Posso continuar? Claro, cara.
Tu que manda na Passando sala por- de aula, eu sou só espectador. Passando pelos processos de solidificação, condensação, ressublimação, é necessário reduzir a temperatura do material. Essa redução da temperatura diminui a agitação das moléculas. Ocorre diminuição da temperatura e liberação de calor, processo denominado exotérmico, que foi o que o senhor falou, do pistão, né? Exatamente. Pressão atmosférica. Ah, desculpa. Consegue ler ou não? Não, eu tô... Mas eu Peraí, abro aqui o não, slide. nós já aí. voltamos lá. Aqui, Eu ó. consigo? Aí. Tá vendo? Pressão atmosférica. Toda a massa de ar existente que exerce uma força sobre todo o que está na superfície da Terra. Ao nível do mar, a pressão atmosférica atinge o seu valor máximo, que corresponde a 1 atm. Todas as temperaturas de abolição e fusão citadas foram consideradas ao nível do mar. Que seria, um exemplo seria que o senhor falou do aquecimento da água, né? Do Exatamente. fervimento. Exatamente. Que o valor, a média seria 100 mil graus. 100 graus A 100 e... graus, quer dizer, 100 graus. Mas varia de estado para estado pelo nível do mar. Pela Né? altitude. Isso. Altitude e pressão. Uhum. Beleza, galera? Parabéns a todos. Imagina se vocês tivessem que me ouvir apenas a mim, 64 slides. Metade dos alunos eu teria perdido de sono. Gostaram da atividade, galera? Não vamos fazer isso aí com toda hora, né? Mas... Sim. É legal, professor, é legal. Quem não gostava, tem o Foi fórum. bom. Lá vocês têm a liberdade para xingar, para elogiar e para apontar correções. Eu quero mostrar para vocês a questão da massa molar. Vocês têm que saber que eu esqueci de colocar nesses slides. Só um pouquinho. Minha letra não é boa, mas nós vamos dar um jeitinho. Está o quadro branco. Vamos calcular a massa molar aqui. Onde é que está o guariente? Desapareceu? Ô, guariente. Nós estamos em 18. O guariente está em casa, deve ter tabela periódica. Aqui, professor. Eu estava sem o fone. Tá, pessoal, olha só. Cálculo da massa molar é muito importante você saber. É facilzinho, tá? Vou fazer um aqui para vocês. Estão enxergando? Sim. Sim. Então, vamos lá. Nós temos essa substância. Quem é que sabe que substância é essa? Mas sem consultar o Dr. Google. Ácido sulfúrico. Isso aí. Quantas molequinhas de hidrogênio nós temos aqui, galera? 2. Quantos? 2. 2. Então, a massa atômica do hidrogênio é quanto? É 1. Tá? 1 vezes 2. Ô, galera, 1 vezes 2. 2. Quantas molequinhas de enxofre nós temos aqui? 1. Enxofre é 32. Quantas molequinhas de oxigênio tem? 4. 4 vezes 16. 60 aí. 4. 64. Total massa molar do
Ácido sulfúrico, 98 gramas. Bom. Barbada, galera? Tendo a tabela periódica na mão e a forma, vocês calculam a massa. Tô certo ou não, Variante? Sim, pro. Beleza. Certo. Gente, é o seguinte, ó, vamos fazer aquele intervalo até 9h05, 21h05 e voltamos. Antes, deixa eu dar um aviso antes que eu esqueça, tá? Vocês já estão com o grupo formado. Eu preciso que vocês formem 8 grupos de 2. 8 grupos de 2 para os seminários. Vão dar 16 alunos. Eu vou ajudar vocês a decidir qual o tema do seminário. Onde é que está o doutor advogado aí? Ok. Carlos, tu está vendo já que estou querendo deixar você sozinho, né? Pois é. Sim, eu gostaria que você fizesse o teu seminário, aí eu converso contigo sobre a gestão ambiental e as normas legais. Posso fazer. Tá? Eu também não sou um especialista como você, mas posso te ajudar a dar umas dicas direcionando algo em relação à química. A gestão ambiental com riscos químicos. O que tu acha? Daí eu defino com os outros, monto os 8 grupos e você vem solo. Quer dizer que eu vou carreira solo. Como? Pode fazer, pode deixar que eu siga o carreira solo, não tem problema. Tá, obrigado. Maravilha. Maravilha. Até às 9h05, 21h05, então. Maravilha.
Deixa eu repetir. 10 gramas de carboidrato é o soluto da fórmula, que está dissolvido em 200 gramas da solução, que é o leite. Tá? 10 gramas, divide pelos 200 ml, vê quanto dá. É o 0,05 que nós encontramos. Daí Luana fica pediu explicação e 0,005. desapareceu. Como? Daí vai ficar 0,005. 0,05. Beleza. Dio Daí, Santo, onde é que está a Luana? Ah, está travando. aí tem que fazer isso para todos esses que tem aqui, né? Não, Gordura. não é bem Não? todos, mas vocês têm que prestar atenção sempre no enunciado. Os outros são muito fáceis também, seguem mais ou menos o mesmo padrão. Eu vou ajudando vocês aí a recordar. Qualquer coisa, contate de novo, Luana. Galera, no exercício 1, prestem atenção, ó. Nós temos uma amostra que tem 50 gramas e que está solubilizada em 100 gramas de água. Prestem atenção. É a mesma coisa de massa e volume, é mais fácil ainda. Lê em voz alta aí para mim, Eduardo. Qual delas? O primeiro exercício. Dada a amostra, apresenta 50 gramas e está solubilizada em 100 litros de água. Qual a concentração comum dessa solução? Acho que não é 100 litros, hein? 100 Que dá ml. 100 litros. Tá como 100 litros ali. Tem ml de solvente. No exercício 1. Isso. Tá como 100 litros. Ah, tá 100 litros, perdão. 100 litros. Os 100 litros vocês vão dividir por quem? Qual é a formulazinha? 50? 50. Qual é que é o soluto? Quanto é de soluto? 50. É a mesma forma de antes. 50 dividido por 100 dá quanto? Dá 5. 0,5 gramas líquidos. 5. 0,5. 0,5 gramas líquidos. Isso. Vamos para o 2. 2 você tem que prestar atenção que é uma regrinha de 3. Você tem que pensar um pouquinho. Ó. Pensem bem. Tá? Até o enunciado ali. Ó. 5 gramas de dióxido de hidróxido de sódio em 1 litro de água. Qual a molaridade? Tá? Da solução. Certo? Prestem atenção. Nós temos 1 mol de hidróxido de sódio em 40 ml, 40 gramas por 1000 ml. Para encontrar o número de mols em 5 gramas. Vocês não vão dividir o 40 aí por 8? Mais ou menos isso? Hein, galera? Que dá 5? Olha só. Nós temos 1 mol de NaOH em 40 gramas. Em 5 gramas nós temos quantos mol?
200 gramas. Não. Passa de novo aí. 0,125. Eco! Regrinha de 3 básica. Isso aí. Isso aí. Vamos para mais uma aqui. Viu como é legal relembrar? E tudo isso aí é muito importante para vocês, engenheiros, não se enganem. Vocês vão utilizar. E esses cálculos aí básicos, nós não podemos chegar no ENAD e um engenheiro errar quantos sacos de cimento cabem em 10 metros quadrados, 10 metros cúbicos. Pelo amor de Deus. A 3 também é uma regrinha de 3. Tá? Prestem atenção. Prestem bem atenção. O que o enunciado diz? A densidade da solução demonstra a massa da solução. E o do respectivo volume que essa massa ocupa. Uma solução de ácido nítrico de 65% em massa e densidade de 1,41 gramas por ml terá quantas gramas de ácido dissolvido em 1 litro? E aí, galera? Eu fiz 1,41 vezes 1.000 e... Lembro que tenho 65%. E daí fiz desse resultado 65% do resultado técnico. Daí dá quanto? 916. Eco. Perfeito. E segue o baile. Deu quanto essa, professor? Essa última aí? 916. 916. É. A 4 eu nem vou comentar, né, galera? Luana, voltou a ouvir, Luana? Luana, tu entendeu de onde saiu os 10 gramas lá do soluto, do desafio? Professor, uma dúvida. Pois Ali não, Juliano. No desafio eu só coloco o resultado final mesmo? Sim. Quem souber fazer o cálculo, é concentração. A formulazinha é M. Sim. M sobre V. Sim. Tá? Tá, beleza. Obrigado.
Juliano, tu fazia um certo. tempinho que Eu estava não- tava afastado da escola também, né? Roberto, Fazia. estão se achando bem? Roberto, Tô. Juliano, o pessoal que está mais... Por favor. Por isso, eu fiz a resposta no caderno, daí por Ótimo. isso fiz na Roberto, caneta. tu está se sentindo desconfortável? Fala comigo para me te ajudar. Eu estava dizendo ali, eu achei Sim. o resultado no caderno, né? Daí Ótimo. vou botar só o final ali, só o resultado final. Pires, fala comigo aí que tá desligado o teu microfone. Tentando entender, encontro o título. Aonde? Qual é a questão, Roberto? Na questão 5. Questão 5, vamos lá. Ó, presta atenção, tá? Qual é o enunciado? Me fala alto aí. Encontre o título e a percentagem em massa do soluto. Sim. Respectivamente, em uma solução de 730 gramas de glicose e 1.005 de água. Tá, olha só, galera. A formulazinha é mais ou menos assim. Ó. Massa 1, M1, M2, quanto dá? A massa total? É. 1.735 gramas. Não. 1.735 dividido por? Dá 0,420. É. E aí, como é que faz? Percentual de soluto. Qual é o percentual? O que a gente usa? Seria esse resultado vezes o quê? Para nós encontrar o percentual. Seria esse resultado vezes 100? 100%. Vai dar 440 e uns quebrados. Entendeu, Roberto? Sim. Kathleen, fala, Kathleen. Não entendi o que tu falou. Pessoal, nós temos, como falei, nós temos uma turma diversificada. Nós somos o pessoal que estava parado o dia, por isso que eu realizei essa montagem da aula de hoje, para nós relembrarmos, não é? O pessoal ficar mais ligado naqueles conceitos básicos, e até mesmo quem terminou outro dia o ensino médio, às vezes esquece, tá? Onde é que está o nosso advogado, que eu acho que também estava um pouquinho afastado da química? Onde é que ele está? Carlos, está tudo bem aí? Tranquilo. Pega de 3% até vai. É mais interpretação isso aí, não tem tanta química, né? Sim, sim. Mas tu vai pegando tranquilo. Qualquer coisa estamos à disposição, tá? É só perguntar. Professor, tenho uma dúvida. Que? Eu não estou ouvindo. Eu tenho uma dúvida. Travou antes, eu não consegui falar. Fala, Kathleen. Ali daquela questão da 5, acho que foi o Roberto que pediu, né? Sim. Consegue voltar a explicar, porque eu perdi um pedaço da explicação, minha internet travou. Ó, tem a massa 1, tá? Mais a massa 2, certo?
que é encontrar o título e massa, respectivamente, em uma solução de 700 gramas de glicose em 1.005 de água. Tá bom? Tá. Tem que fazer uma soma. 730 gramas de glicose mais 1.005 dá quanto? 1.735. Exatamente. Tá? O percentual em massa do produto, do soluto. Percentual em massa você vai descobrir da seguinte forma, tá? Qual a quantidade de glicose no total da solução? Está compreendendo o meu raciocínio? Sim. Tá? O total da solução não é 1.735? Querida, tá seguindo o raciocínio? Sim. Uhum. Tá. O total da solução é 1.735 gramas. Tá. Como é que tu vai saber a quantidade de glicose? Quanto tu tem de glicose? Glicose tem 730. Então, é 730 dividido por 1.735. Ah, tá. Quanto dá? Dá 0,40. 0,40 e 43, 40, Dois. 44. É. Tá. E nós precisamos percentual. Como é que você faz para calcular percentual? Se tem um valorzinho. Daí Tu multiplica faz por 100. quem? 100. Por 100. Aí quanto tu encontrou? 40,34. É por cento. Beleza. Entendeu agora, querido? Agora sim. Agora entendi. Obrigada. Hoje a galera se revoltou e ninguém ligou a câmera, cara. Quase ninguém. Eu vou me vingar de vocês, qualquer hora eu vou dar aula com a câmera desligada. Só falando. Ô, professor, Oi. ali no desafio, por exemplo, no cálcio, eu tenho 240 miligramas, né? Não, tem 10 gramas de carboidrato. Cálcio não entra no cálculo no desafio. Não, sim, mas só um exemplo, Ah, sim. uma Pois dúvida que não. eu tenho aqui. Se eu fosse fazer esse cálculo aí, É o mesmo processo. dividir 240 por 200, daria 1,2, né? Eco, isso aí. Daí ficaria miligramas por mililitro? Miligramas por mililitros. Beleza, show. Show de bola? Beleza, Gabriel? Show de bola. E assim a gente vai pegando no tranco. Com certeza. Bah, não lembrava mais de nada disso. É importante esses recalques. Tem algumas coisas que são assim bem básicas, mas na verdade essa aula de hoje serve para o dia a dia da vida de qualquer pessoa, viu, gente? E vocês vão ver como vão sentir falta no dia a dia do engenheiro daqueles pequenos detalhes de química e de cálculo, dos sistemas internacionais de medidas. É assim, ó. A química para a engenharia, ela tem que ter um propósito. Tá? Se a química chegar para engenheiros sem um propósito, ela é inútil. Ela é inútil. O propósito da química é o quê? É ajudar os engenheiros, desde as pequenas coisas do dia a dia, tá? Até o conhecimento mais sofisticado dos materiais. Nós vamos ter isso aí também
até o final da nossa jornada. Professor, outra pergunta. Eu vou começar a cobrar. Consegue voltar, por favor, para explicar aquela 3 ali de desafio? Tá bom. Como é que tu estava? Tu tava jantando? Não, é que caiu a conexão aqui e eu acabei perdendo. Presta atenção. Tá? Tá. A densidade, olha só, a densidade da solução demonstra a massa da solução. Tá bom? Então, olha só. Uma solução de ácido nítrico que tem 65% de concentração. Tá? Presta atenção. Qual é que é a densidade da... Dá para fazer direto isso aí. Qual é a densidade do ácido sulfúrico, da solução de ácido nítrico? 1,41. 1,41. Vezes 65%, quanto dá? Zero 0,65? Não, 0,91. Tá. Dá um pouco mais de 0,91. Faça certinho aí o teu cálculo. 0,9165. Vezes 1.000. 916,50. Eco. Beleza. Encerramos aqui mais uma aula. Vocês têm até às 11 horas para terminar. Obrigado aí, meus queridos. Sempre um prazer estar com vocês. Teremos aí um grande ano, com certeza. E não se esqueçam que, caso vocês queiram alguma abordagem diferente, algo que vocês queiram especial, falem conosco. E da mesma forma aí que o Pires solicitou uma explicação mais adequada, nós estamos sempre à disposição para nós nivelarmos ao máximo a turma. Estamos aí juntos nesse caminho, nessa caminhada aí de construção do conhecimento de vocês até o meio do ano. Grande abraço, boa noite. Se cuide. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Abraço, galera. Tchau. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau.